Olá, bom dia você que está aí, bom dia. Nesta terça-feira, mais um dia que o Senhor nos deu, eu estou aqui para compartilhar com você mais uma mensagem, alguns versículos bíblicos sobre algo que vem falando ao meu coração, sobre algo que eu venho, assim, observando muito e o Senhor sempre me fala. Veja, veja isso, veja isso. Há muitos os que sofrem, não é? Até a palavra de Deus, uma mensagem que está muito dita, ou que está sendo repetida da palavra de Deus é que o povo dele sofre por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Conhecimento da palavra. Conhecimento de colocar em prática a palavra. Na verdade, aquele conhecimento, ele é só teórico, mas ele não está sendo usado na prática. E é isso que eu quero compartilhar hoje com você. Um dos conhecimentos da palavra de Deus, ele nos fala acerca de ele não dividir glória com ninguém. Ou você serve a ele e vai desagradar as outras coisas, os outros ídolos, aquilo que o mundo hoje acredita, ou você vai servir a todas essas outras coisas, né? Vai agradar ao mundo, vai agradar a outros deuses e vai desagradar a Deus. Você que tomou a decisão de ser cristão, você só é cristão por causa de Cristo, porque você crê em Cristo. E onde que você, não é, vai saber sobre a história de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre que ele é o Filho de Deus? É na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Então, se você tomou essa decisão de ser cristão, se você se batizou, se você se converteu, não é? Você crê no Deus da Bíblia. E se você crê no Deus da Bíblia, é porque você está começando, talvez, a entender, se já não conhece, a palavra de Deus. Por isso que você é cristão. Então, você passa a não mais, não é, acreditar em todas as outras coisas e começa a conhecer a palavra de Deus e verificar que tem coisas neste mundo que não condizem com a palavra de Deus. Cada vez que você lê, cada vez que você busca, você vai crescendo mais na presença de Deus em conhecimento. E você já é povo de Deus, você vai crescendo em conhecimento e aí então vai diminuindo o seu sofrimento, não é? A palavra aqui diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Você que vai conhecendo, é povo de Deus, cristão, você vai conhecendo a palavra de Deus e vai entendendo aquilo que desagrada ao Senhor. E uma das coisas que desagrada a ele é o povo estar dividido em agradar dois senhores. Deixa eu pegar aqui minha anotação. Quero dizer para vocês que Deus não se agrada quando nós adoramos a outras coisas a não ser Ele, a não ser a sua palavra, a não seguir a sua palavra. Há muitos cristãos ainda, e eu fiz parte disso, lá no início, eu comecei para um outro momento, mas eu comecei a buscar o Senhor, a este Deus da Bíblia, lá em 2005, né? E a minha conversão mesmo foi em 2008, né? Em dezembro de 2008. Mas, nesta fase, nesse ínterim, entre 2005 e 2008, né? Até ali no início, eu ainda, não é, estava praticando coisas que desagradavam ao Senhor. Eu ainda cria em coisas que desagradavam ao Senhor. Porém, eu fui aprendendo neste processo, neste intervalo, eu fui aprendendo, eu fui buscando na palavra de Deus e eu via, opa, isso aqui não condiz com a palavra de Deus. Isso aqui o Senhor não se agrada, opa. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo vai falando ao teu coração. E vai te dizendo, opa, isso aqui pode não estar escrito veementemente com todas as letras na palavra, mas o Senhor me disse que não é para mim. O Senhor está me orientando a não fazer. Então o Espírito Santo vai te conduzindo. E a palavra de Deus fala que ele não divide glória com ninguém, lá em Isaías 42:8.
né? A palavra do Senhor nos fala que o Senhor não divide glória, não é? Com ninguém. Se você quer ir lá, Isaías 42, tá? 42, versículo 8. Pegue a sua Bíblia, faça a sua anotação, se não vai ler agora, eu vou ler para você. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ou você adora a Deus, ou você adora as coisas, os ídolos deste mundo. Aquele que diz que é cristão e busca a Deus, mas ainda crê, por exemplo, no misticismo, crê, o céu, a lua, né? Há muitas pessoas que creem na lua, que creem na estrela, né? Nos astros, o que eles vão dizer para nós. Eu confesso que lá naquela minha caminhada que eu mencionei anteriormente, eu também acreditava que não tinha nada a ver, eu acreditava o que os astros dizem, não é? O que o meu signo significa, ou isso ou aquilo, e aquilo ali regia o meu dia. Se essas coisas que você tem acreditado aí no mundo, que você tem ouvido, tem regido o teu dia, ou seja, tem te conduzido a algumas coisas, em como acreditar ou desacreditar, tire isso da sua vida. Você precisa crer na palavra de Deus, o que Deus disse para você. Não é o que o outro diz que o teu dia vai ser assim, assado. Não é você adorando a mãe natureza. Não estou aqui desrespeitando ninguém, não. Eu também passei por esse processo. Mas eu estou falando com aquele que é cristão, com aquilo que a palavra de Deus diz. Ele diz que não divide a glória dele com ninguém. A nossa adoração, a nossa crença tem que estar fundamentada na palavra e não em coisas criadas. O céu, a terra, a natureza, tudo o que há foi criado por Deus. Deus criou. Então é Ele quem devemos o louvor. Para que eu vou adorar a lua, adorar a estrela, adorar um objeto ou quem quer que seja ou qualquer coisa, sendo que o Criador é maior do que tudo? É a Ele que eu tenho que adorar, é Ele que eu tenho que seguir. Se eu sou cristão, eu sigo a Jesus Cristo. Se eu sou cristão, eu creio na obra, eu creio que Ele é Filho de Deus. Então quem é o maior aí? É Deus. Então a quem eu tenho que dar louvor? Em quem eu tenho que crer? Em Deus. Então muitas pessoas ainda sofrem por deixar essas pequenas raposinhas fazerem ninho na sua vida. E eu em muito tempo, 2005 a 2008, repito aqui, época em que foi o processo da minha conversão, eu acreditava nestas coisas, mas o Senhor foi me mostrando. E há muitos hoje que estão ouvindo esta mensagem, eu creio que o Espírito Santo está falando com você. E você deve largar estas coisas. Eu não vim aqui para brincar com a palavra de Deus, não. Eu vim aqui para te dizer aquilo que a palavra dele diz. E provavelmente se essa mensagem chegou até você, é porque talvez você estava crendo em certas coisas deste mundo, estava faltando conhecimento de Deus. Mas você tem que saber que Deus é maior que tudo. E é nele que você tem que crer. É na palavra dele, é o que ele disse sobre você, sobre mim. É isso que nós devemos crer, é nisso que nós devemos crer. A palavra de Deus fala mais ainda, isso que eu falei para vocês, que você não pode adorar dois senhores, está lá em Mateus 6:24, não é? Abra sua Bíblia lá, vamos lá para você conferir o que a palavra de Deus diz. Mateus 6:24. Diz o seguinte, vou ler para você, se você tem aí, acompanhe. Se não tem, anota e depois leia. Mateus 6:24. Peraí que eu pulei aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, se eu creio, por exemplo, no mantra, tem muitas pessoas que ainda creem nisso, mas se ela não é cristã, tudo bem. Se ela não é cristã, ela não conhece a Cristo, ela não sabe ainda da palavra de Deus, mas se ela tomou a posição de ser cristã, é porque ela conhece a Cristo, e ela conhece a Cristo, que é da Bíblia, Filho de Deus. Então, ela tem que conhecer a palavra de Deus, que é a do Criador. Então, o Criador é maior que tudo. Isso é uma coisa lógica. Então, ela vai, em um dia, se deparar com esta mensagem. Se ainda ela não ouviu, e agora é a oportunidade,
ela vai se deparar com esta mensagem e vai saber que se ela agradar, se ela adorar estas coisas, ela vai estar desagradando a Deus. Ela precisa tomar uma posição. E muitas coisas na vida desta pessoa que ainda crê em outro Deus que não é o Senhor, nosso Deus, o Deus que nós conhecemos da Bíblia, muitas coisas na vida dessa pessoa ainda não aconteceram, ainda não foram para frente, ela ainda não conseguiu avançar, ela ainda está no sofrimento em muitas áreas da sua vida, porque ela tem desprezado a palavra de Deus, porque ela tem dado ouvidos muito mais às coisas que estão ao seu redor, aquilo que o mundo todo está crendo, está ouvindo, está falando, e não está pensando, opa, o que a palavra de Deus diz sobre isso? O que o Senhor me orienta a fazer? Será que eu estou agindo da maneira correta? E muitas vezes Deus já falou há muito tempo para aquela pessoa parar de fazer tal coisa, de parar de mentir, de parar de fofocar, de parar de uma prática errada. Deus já falou, ou Deus já mostrou, ó, esse serviço não é para você, saia daí. Ou o Senhor já falou, ó, não vai lá naquele lugar. Já te orientou, o Espírito Santo já falou. E aí a pessoa ainda reluta, achando algum argumento que possa ainda, né, defender a ideia dela, a posição dela, crer ou não, ou ir até o lugar ou não, ou continuar fazendo aquela prática que Deus já disse que era para parar. Né? Então o Senhor deixa bem claro, não podeis servir Deus e a Mamon. Desculpa. Deus já deixou claro, você não pode servir a Deus, você conhece a Deus, não é? Ah, mas eu não conhecia ainda. Então agora você conhece, você sabe o que a palavra diz. Ah, eu não ouvi ainda. E tem muitas pessoas que não vai chegar essa mensagem ainda, mas vai chegar no tempo certo. Talvez não por mim, mas por outra pessoa que vai mencionar, que vai levar a palavra do Senhor. Tenho certeza que essa pessoa, se continuar na presença de Deus, ela vai ouvir, ela vai identificar, né? Deus compara, né? Para Deus, tudo isso é idolatria. Né? Tudo isso é idolatria. Ou seja, tudo que você adora ou crê que não seja Deus, ou seja, veja bem, ó, crer não é questão assim, ah, eu acredito que a banana é boa para a saúde. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo a grosso modo. Tá bom? Você acredita nisso? Ok, a ciência diz, comprova vitaminas, o que ela tem, enfim, que fazem bem pro corpo. Isso aí você não está desagradando a Deus. Você não está tornando a banana o seu ídolo para sua vida. Você não está falando, ó, banana, o que você tem a me dizer? Aquilo que a banana me diz, aquilo que a banana é, olha só que linda banana. Você não está adorando, você não está tornando ídolo. Então, não, separe aquilo quando eu digo que você crê em outras coisas. É você tornar aquilo que você crê como um ídolo, como a sua fonte, como um norte, como uma bússola para você, entende? Então você crê que a banana é bom, que as frutas são boas, etc. Crê em algumas coisas aí da ciência que tem evoluído, crê nos estudos que você tem se direcionado, mas você não pode tornar isso o seu Deus, ou isso não pode ser maior, entende? Que é aquilo que você acredita da palavra, isso não pode ir contra a palavra. Porque se for contra, e você estiver acreditando e continuar nisso, você está adorando outro Deus e não ao Deus da Bíblia ao qual você se diz fiel. Entendeu? A palavra de Deus ainda fala mais, né? Essas coisas desagradam ao Senhor. 2 Reis, vamos lá, 21:4. Livro de 2 Reis, 21, capítulo 21, versículo 4 ao 7, diz assim, né? Ali sobre a impiedade de Manassés. Se você tiver a oportunidade, leia todo o livro, leia anterior, leia o livro de Reis, né? 1ª e 2ª Reis ali vai falar muito sobre idolatria, sobre essas práticas que os povos faziam, né? Ou seja, eles não davam bola para Deus. Era mais importante aquilo que eles faziam, aquilo que eles criam, do que a palavra de Deus. Eles não confrontavam isso para saber se isso era bom ou não. Tá? Vamos lá, 21:4. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. O Senhor tinha dito que ali em Jerusalém ele poria o nome. Mas ele edificou altares, não é? Também edificou altares em todo o exército dos céus, a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. E diz mais: também pôs uma imagem de escultura
do bosque que tinha feito na casa do Senhor, dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e mais não farei. Bom, aí foi o versículo 7. O Senhor está dizendo aqui que Manassés fez tudo isso. Ele edificou outros altares a não ser do Senhor. E aí, portanto, você vai continuar lendo, vai saber o que vai acontecer, né? O que aconteceu? O Senhor não habita ali. Ou há a presença de Deus, ou não há. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus. O que está regendo a sua vida? Em quem você tem crido? Quais são as práticas que você tem agido, feito, né? Que são condizentes com a palavra de Deus e aquelas que não são condizentes com a palavra de Deus. Nós temos que nos confrontar o tempo todo. A nossa vida tem de ser confrontada todos os dias, a todo momento, com a palavra de Deus. Assim nós vamos caminhar, avançar, fazendo aquilo que agrada o Senhor. Nós vamos saber para onde ir. E quando nós estamos próximos de algo que tão sonhamos, que tão havíamos sonhado, o Senhor nos concederá. O Senhor não vai conceder aquela bênção se você não estiver no caminho dele. Se você não estiver buscando a presença dele. E não é só buscar, ler, mas sim praticar. Ser confrontado o tempo todo. Lá em Deuteronômios, abra o livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 19. Deixa eu abrir aqui a minha. Cadê? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. E não levanteis os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a te inclinares perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus te repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Ou seja, não vá você admirar tudo isso que foi obra do Criador, obra de Deus, e se inclinar diante disso. Não, eu criei isso para você. Eu fiz o mundo para você. As coisas que há no mundo, não as práticas que hoje tem, mas tudo que foi criado, tudo que você vê, o céu, as estrelas, o sol, a natureza, eu criei, o Senhor diz. Não é para que você se incline diante disso. Ele não tem poder nenhum. Quem tem poder fui eu que criei e tenho o poder de destruir tudo isso também. Então, a Deus é quem você deve se inclinar, a Ele, e não as coisas que Ele criou. Ele criou para que você pudesse utilizar, para que você pudesse ter alimento, para que você pudesse ter luminosidade durante o dia, enfim, para você ter vitamina D do sol. Ele criou isso, agora você vai adorar o sol. Você tem que adorar o Criador. Quem foi que criou? Deus. Ele fez isso para você. E Ele pode fazer muito mais se você crer na palavra dEle. Se você realmente adorar a Deus. E não criar ídolos na sua vida. Outros que regem a sua vida. Ah, porque fulano disse... hoje falaram sobre o meu signo, astrologia. Não vai ser um dia fácil. Vai ser dia fácil para quem está com Deus. Pode ter lutas, mas a paz que facilita tudo vai estar com você. Então, em quem você tem crido? Em Deus ou nessas outras coisas? Não é? Então, há muito ainda isso. Muitos cristãos que ainda não despertaram para isso. Ou até mesmo despertaram, mas não querem praticar. Não querem deixar de crer nas outras coisas. E sim querem continuar acreditando que aquilo que escreveram sobre ela é que vai acontecer. Não é? Adivinhações, feitiçarias, a palavra que eu mencionei com vocês, não é? Quem pegou desde o início a mensagem viu as passagens bíblicas, né? Deuteronômio 4:19, 2 Reis 21:4, do versículo 4 ao 7, Isaías 42, versículo 8 e Mateus 6, versículo 24. E tem muito mais. Se você ler esses livros aí,
né? Não só os versículos, você vai encontrar muito mais que Deus fala sobre isso. Apocalipse fala sobre isso, Efésios fala sobre isso, Atos fala sobre isso. Então, a Bíblia está cheia, mas nós temos que despertar, nós temos que acordar. O Senhor não se agrada, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o Criador, Ele é o autor da sua vida, Ele que faz tudo por você, Ele que te dá todas as coisas, é a Ele e somente a Ele que você deve adorar. Busque a palavra, leia a palavra, medite a palavra, o Espírito Santo vai falar com você e vai te orientar nessa vida aí que parece tão conturbada, neste mundo que parece estar virado de cabeça para baixo. O Senhor é quem vai te orientar. Continue segurando a mão dele, continue meditando a sua palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Mas pare de crer nessas coisas aí. Deixa tudo para trás. Você é nova criatura. Se você entregou a sua vida a Deus, ao Senhor, você é nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram. Você é nova criatura. Tudo se fez novo. Então creia na palavra de Deus e aquilo que vem dela. E tenha o discernimento certo, o conhecimento certo, para que todo e qualquer sofrimento venha a ser destruído. Em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra, compartilhe esta mensagem. Eu sei que muitos talvez não entenderão ainda, mas ainda talvez não seja o momento, mas eu creio que a semente vai ser plantada e que Deus vai operar. Deus abençoe seu dia, uma ótima terça-feira. Eu volto aqui um outro momento para um próximo Minuto Pão do Dia. Esta mensagem vai para o canal, ajude a divulgar o canal. Você que conhece, você que se alimenta também ali da palavra de Deus, você que tem aprendido, você que tem aí na sua vida vários testemunhos que Deus já tem feito, você que tem usufruído também do canal, ajude a compartilhar, ajude a ter mais pessoas para acessar, para ver, para conhecer a palavra de Deus e ter aquele amor de buscar, de ler a Bíblia, de meditar, de dar um novo norte, um rumo para a sua vida e se entregar ao Senhor Jesus, se converter, buscar a sua palavra, a verdade, a justiça, o reino de Deus. Ajude a compartilhar. Que Deus te abençoe e faça maravilhas na tua vida. Até um próximo momento. O link do YouTube, né, do canal, está aqui na bio, né, deste Instagram, @VanessaJennifer. Beijo, fique com Deus. Deus abençoe, Ju. Não pude responder aqui, depois eu vou ler, mas eu sei que Deus está te abençoando. Luciano, Silveira, Denise Ullman, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Até mais.